Olá, irmãos, espero que o Mashiach esteja com vocês nessa tarde de domingo, meus amados, meus queridos. Hoje eu decidi gravar um vídeo aqui para a gente conversar sobre um assunto que é muito importante e que o Criador tocou meu coração para que falasse sobre isso. É muito legal trazer análises aí de vídeos falando sobre as coisas do mundo, sobre as conspirações, sobre o lado ruim. Só que a gente não pode esquecer o amor. A gente não pode esquecer o amor do Messias, do Filho do Homem, aquele que veio e padeceu no Calvário da cruz para salvar a cada um. Eu e você que está aí. Ele cumpriu a missão dele, foi um homem perfeito durante a vida e foi rejeitado pelas pessoas. E mesmo depois, quando começaram a surgir outros discípulos, continuaram a haver divisões e as pessoas continuaram a rejeitar o espírito de amor que vem do Messias. E existe uma coisa no ser humano que é a tentativa de buscar agradar o ego, a vaidade, buscando uma sabedoria desse mundo. Às vezes a sabedoria que é da palavra, a sabedoria das coisas do Pai, ela pode se confundir muito com as coisas do mundo, pessoal. Porque uma pessoa pode chegar a um nível de entendimento tão profundo que ela se torna, em vez de sábio, um tolo. Ela tem certezas tão absolutas que tudo aquilo que o irmão pensa é mentira e é coisa do inimigo. E assim ela se afasta do propósito, do primeiro amor, daquilo que o Criador planejou e separou para ela. Então o apelo, meus irmãos, é que amem uns aos outros, façam aquilo que o Messias pediu. Parem com brigas, parem com divisões, parem com essa soberba da sabedoria. Porque um irmão diz: eu sei tudo do Pai, eu sei tudo, eu tenho revelações de Deus, eu tenho revelações do Espírito. Eu vou compartilhar isso agora na internet, em um canal. É louvável. Mas se você quer acrescentar coisas ao que já tem na palavra, se você está trazendo alguma coisa nova, não coloque aquilo como pedra de tropeço. Não diga que é a verdade absoluta. Não diga que você é o descobridor de mistérios profundos da parte do Pai e que aquela pessoa que tiver um entendimento diferente, ela já está condenada. A gente tem que voltar à pregação das raízes da igreja. A igreja primitiva. Você sabe o que significa a palavra igreja? É eclésia do grego, porque os evangelhos foram escritos em grego. Os apóstolos usaram a palavra eclésia, que significa comunidade, assembleia, é a reunião de pessoas. E a nossa reunião de pessoas vai ser em vão, não vai agradar o Criador, se ela não for feita em espírito e em verdade. Se for reunião somente para falar mal do próximo, para apontar o próximo, para trazer o canal do fulano, o canal do ciclano, isso é errado, aquilo é errado, isso, não sei o que, um monte de divisões, isso não vai ser da parte do Pai. Nós temos que trazer Cristo, nós temos que trazer o Messias, a mensagem do madeiro, o Evangelho verdadeiro, que amor é verdade, é justiça e é paz. Se você não conseguir sentir paz no seu coração com seu irmão, você não é servo e seguidor do Messias, você não é cristão. Eu trouxe alguns Eu trouxe alguns versículos aqui para a gente refletir na palavra e para poder crescer um pouco espiritualmente e não ficar apenas preso no julgamento, não ficar apenas preso nessa coisa de alimentar o ego, alimentar a vaidade.
Eu vejo tantas brigas nos canais, pessoal. Tantas brigas, isso entristece o espírito, isso entristece a Ruach HaKodesh. Parem, só parem de brigar, parem de falar mal uns dos outros, de julgar. Pessoas que têm boas intenções, que pensam em fazer algo para o Criador, elas brigam, elas criam divisões. E hoje, conversando com a minha esposa sobre a história da igreja, desde a igreja primitiva, dá para perceber claramente por que ocorreram tantas divisões, tantos rachas. Sempre é a mesma história. Prestem atenção, amados, prestem atenção. Começa uma nova divisão, uma nova igreja, vamos chamar assim, tá? Uma instituição. Sempre por causa de uma pessoa que é o patriarca, que é o mentor espiritual dessa religião. Ele estuda tanto as escrituras, estuda tanto que chega a certas conclusões. Aí essa pessoa, ela cria um corpo doutrinário. São dogmas, interpretações que são fixas e que outras pessoas que seguirem essa nova religião, essa nova seita, vão ter que seguir aquele corpo doutrinário, aqueles dogmas. Sabe como que ocorrem as divisões depois? Outra pessoa, movida por um espírito de sabedoria, mas que não vem do Pai, porque não tem humildade e amor, essa pessoa descobre pontos diferentes, divergências de interpretações, que são absolutamente naturais, meu povo. É normal uma pessoa ter uma interpretação diferente. Talvez você vai ler o Apocalipse, que é um livro muito misterioso, que é escrito em códigos, e você vai entender que o arrebatamento vai acontecer antes da tribulação. Talvez o irmão vai ler e vai entender diferente, que vai acontecer depois. Isso não é motivo para dividir o corpo do Messias. Isso não é motivo para odiar o seu irmão. Isso não é motivo para correr de canal em canal falando mal um dos outros. Parem com isso. Vocês estão entristecendo a Ruach HaKodesh, o espírito, que é um dos pecados mais graves. Vamos se arrepender disso. É um alerta. Aí a pessoa descontente com aquele corpo doutrinário que o primeiro sábio estabeleceu, ele cria uma dissensão, ele cria uma nova seita e começa a agremiar novos seguidores. Desde quando isso é cristão? Desde quando isso é o trabalho do Messias? Isso é anátema, isso é maldição. Porque o trabalho do Messias é unir as pessoas no amor. E ele cumpriu isso na cruz. Isso deve ser pregado acima de tudo, de qualquer outra heresia. É o evangelho, a mensagem da vitória do Mashiach. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente poder refletir um pouquinho nisso, tá? Tem tantas coisas aqui que até tô perdido, né? Mas tá, deixa eu tirar aqui o vídeo. Tá, compartilhou a minha tela. Vamos refletir muito sobre essas passagens, pessoal. A sabedoria deste mundo é loucura para Deus, pois está escrito: Ele pega os sábios no laço dos seus próprios esquemas. Coríntios 3,19. E você que acha que é muito sábio, que já sabe de todas as coisas do Pai, cuidado, hein? Não vai saindo por aí dizendo que já descobriu tudo, sem humildade e sem amor. Tome muito cuidado para não ser pego no laço dos seus próprios esquemas. Novo versículo. E porque conhecem a Deus, vou até reformular, e porque conhecem a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, tornaram-se vãos em seus raciocínios, e o seu coração sem entendimento se obscureceu. Romanos 1:21. Quantas pessoas vocês conhecem que começaram a trilhar o bom caminho de maneira correta, glorificando o Pai, mas acabaram se desviando ao estudar muito, ao ir muito nas Escrituras, ao buscar? Eles se cegaram,
eles se obscureceram nos seus próprios entendimentos e o coração deles esfriou. Nós não podemos deixar que isso aconteça conosco, meus irmãos amados. Nós temos que dar glória sempre ao Criador, sempre ao Yeshua. É Ele que nos dá a interpretação das Escrituras através da Ruach HaKodesh, do seu Espírito, Espírito Santo. Terceiro versículo. Mas o que tem a sabedoria tem o seu contentamento em seu bom juízo, e o que tem conhecimento tem prazer em compreender. A pessoa humilde, que tem humildade, que age no amor do Messias, ela vai ter prazer em compreender as verdades do Pai. E ela vai ter humildade para, quando tiver uma dúvida, conversar com o irmão. Ela vai ter humildade para entender que às vezes existem interpretações divergentes e isso é normal. Quando existe uma divergência, a gente tem que buscar no Criador com humildade as respostas. Quarto, se alguém se julga sábio neste mundo, se torne louco para que se torne sábio. 1 Coríntios, do 13 ao 18. Se você acha que é muito sábio, baixa a bola. Se você acha que já sabe tudo das Escrituras e do Pai, medita novamente. Fica louco, reseta. Começa do zero, conversa com o irmão. Não tem a verdade absoluta em tudo, pessoal. A gente tem que estar sempre buscando e meditando no Pai. Quinto versículo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que praticam ela têm uma inteligência sã. A honra vem com a sabedoria e a glória com a inteligência. Provérbios 9, 10. Por isso eu digo, quando a gente vai buscar o entendimento do Pai nas Escrituras, é sempre com temor. A gente não vai achando que sabe de tudo. A gente não vai professar as coisas dizendo que são verdades absolutas. A gente vai com o nosso entendimento sincero e com humildade perante o Criador. Porque o temor do Pai é o que nos torna sábios. Esses versículos mostram que mesmo que a pessoa tenha muito conhecimento, se não tiver um coração orientado pelo Espírito Santo, isso pode levar às coisas ruins, como a vaidade e a soberba. A verdadeira sabedoria vem de Deus, do Criador, e é acompanhada por humildade e amor. Alguns outros versículos que vão mostrar que a gente deve fazer as coisas com o coração, e não somente com a razão, achando que a gente sabe de tudo. Primeiro, mas o fruto do Espírito, da Ruach HaKodesh, é o amor, a alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Ou seja, uma pessoa que está verdadeiramente buscando ser seguidor do Messias, ela vai ter isso na sua vida. Eu pergunto, você está tendo isso na sua vida? Você está tendo temperança, que é o domínio próprio? Você está tendo mansidão nas suas palavras com seu irmão? Ou você está julgando, você está falando mal o canal do fulano, o canal do ciclano? Você está tendo bondade com o seu próximo? Você está tendo manifesto na sua vida verdadeira alegria e verdadeira paz? A paz do Messias? E a paz que vem de Yahushua é verdadeira. Ela é uma paz na alma. Você vai dormir tranquilo, irmão. Você vai ter a consciência tranquila. Segundo versículo. Se vós, porém, perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celestial também vos perdoará as vossas. Mas se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas. Mateus 6, 14 ao 15. Aquelas pessoas que falaram coisas que vocês não gostaram. No YouTube mesmo, canais, irmãos, vocês perdoaram? Ou vocês foram com pedras para atirar nele? Como que foi a abordagem? Como que foi a conversa? Nesse momento você tem alguma dívida? Você tem alguma pessoa que deve para você e você não perdoou? Se tem, eu lhe peço agora, perdoe. Nesse momento, refaça sua aliança com o Messias. Não deixe isso para depois, pois amanhã você pode não estar mais aqui. Terceiro, amai-vos uns aos outros como eu vos amei.
essa coisa de praticar o amor ao próximo tem que ser no dia a dia, tem que ser com as pessoas mais próximas de você, literalmente. Não é só pegar e ajudar lá um mendigo, uma pessoa que tá na rua pedindo. Não é isso. Não é pegar e dar o dinheiro todo na igreja ou numa instituição de caridade esperando que outra pessoa faça por você. Amar o próximo é o seu irmão, é o seu pai, é o seu tio, é o seu vizinho, é o seu colega de trabalho. Esse é o próximo. Você deve amá-lo, você deve respeitá-lo, você deve procurar orientar essa pessoa para o caminho da verdade. É uma missão sua. Você está fazendo isso? É uma pergunta. E você está amando o próximo como Yahushua nos amou? Nossa, isso é muito difícil, está muito longe da nossa capacidade humana, mas é o que ele disse que nós devemos fazer. Pensa como é profundo. Quarto, o amor é paciente, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com injustiça, mas regozija-se com a verdade. Ele fica feliz com a verdade. 1 Coríntios 13, do 4 ao 6. Você fica feliz com a verdade, irmão? Efésios 4, 2. Com humildade e mansidão, com desculpa, a palavra é difícil. Longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Porque quando a gente tem amor verdadeiro pelo próximo, a gente tem que suportar ele. E é difícil. Nós temos a natureza humana, pessoal. A gente às vezes não aguenta, mas a gente precisa, através do Espírito, através da Ruach HaKodesh, a gente manifesta frutos que são espirituais e aí a gente consegue suportar, a gente consegue perdoar, a gente consegue cuidar das pessoas que são mais fracas na fé, que são mais fracas ainda na vida. Estes versículos mostram que o amor é fruto do Espírito Santo, da Ruach HaKodesh, e é muito mais importante do que a sabedoria ou a supremacia sobre os outros. Praticar o amor é o que nos leva a viver uma vida plena e ser uma bênção para os outros, irmãos. Isso é muito importante. Então, assim, eu vasculhei a internet, aí o YouTube, procurando canais que tragam estudos sobre o nome verdadeiro do Pai, o nome do Filho. Gente, o nome do Pai nem é para ser dito em vão. Está escrito lá no 3º mandamento, para não falar o nome do Criador em vão. Então não tem necessidade de ficar procurando tanto o nome perfeito para pecar corretamente, meus irmãos. Eu vou falar o nome do Criador exatamente perfeito para poder pecar, porque aí o inimigo vai poder apontar o dedo e dizer: veja ali o pecador, incorrendo no 3º mandamento. Pessoas procurando o nome do Messias e procurando trazer a transliteração perfeita. Então tem Yeshua, Yahshua, Yahushua, Yahusha, Yahushua e por aí vai. O importante, meu irmão, é o coração. O importante é a pessoa do Messias, não é o nome. Claro que a gente tem que se aproximar o máximo possível do nome verdadeiro, que para mim, de acordo com os estudos, é Yahushua, tá? Mas se você achou um estudo que tem um nome diferente, é como eu disse no início, as divergências, elas fazem parte. A gente tem que buscar no Espírito, a gente tem que buscar na Ruach HaKodesh o entendimento, não nos odiar. Não dizer que quem crê no nome errado vai ao inferno e está condenado. Isso não é cristão. Quem diz isso para vocês não está sendo orientado pela Ruach HaKodesh, está sendo orientado por um espírito que não vem do Pai. É um espírito de dissensão, de seita, que vai criar uma nova rachadura no corpo do Messias. E não é isso que a gente está. A gente está aqui para juntar os irmãos na mesma fé. Então façam isso. Vamos orar. Vamos orar que o Mashiach, Yahushua, que fez a obra lá no madeiro, que nos ama verdadeiramente e provou isso entregando o próprio corpo por nós naquele momento. Vamos colocar o nosso coração nele, vamos acreditar que ele cumpriu a palavra.
Vamos acreditar que Ele está conosco no dia a dia e Ele vai nos orientar para amar uns aos outros como Ele nos amou, mesmo que seja difícil, mesmo que seja um desafio. Irmãos, meditem nessa palavra. É isso que eu peço. Que a Rochu esteja com vocês e nos vemos no próximo vídeo. Amém? Obrigado pela atenção de vocês, queridos.